Secretaria de Comunicação dizendo que se tratava de uma fake news. Ah, você já abriu aí? A Celinha vai mostrar aqui pra gente. Eu tenho aqui, inclusive, esse daqui é o post do próprio presidente. A Secretaria de Comunicação fez esse post e o próprio presidente postou isso há aproximadamente 1 hora. A gente tem aqui, ele simplesmente fala sobre o artigo 2º e ele mostra aqui uma cópia do Diário Oficial da União. Ele fez aqui um print do Diário Oficial. E nesse print aparece aqui, ó, exonerar a pedido. Ou seja, exonerar a pedido teria sido um pedido do próprio diretor, o que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que não é verdade. E aqui embaixo, voltando na imagem também, a gente tem aqui Jair Messias Bolsonaro e Sérgio Moro. E o ex-ministro disse que não aprovou, não ficou sabendo e que só viu essa exoneração no Diário Oficial. Ou seja, ficou sabendo junto com a gente, né, Gotino? Junto com a imprensa. Exatamente. E olha, só aproveitando a presença aqui do Dr. Roberto Liviano, que é procurador da Justiça de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, eu queria saber do senhor, como procurador, que análise técnica que o senhor faz sobre esse pronunciamento do ministro Sérgio Moro, que durou, o Felipe Ciani marcou aqui, cerca de 40 minutos? Olha, Otino, uma análise de um pronunciamento absolutamente devastador, né? Palavras apresentadas de uma maneira bastante comedida, um homem que se apresenta de forma serena, pontuando a sua história, desde o tempo em que foi magistrado, em que abriu mão da sua carreira de magistrado para prestar serviço ao país na posição de formulador de política pública, de justiça e segurança pública e que pontua de forma bastante equilibrada tudo aquilo que ocorreu, tudo aquilo que culminou com a sua tomada de posição. Ele se apresentou à nação prestando contas sobre o porquê que ocorreu, sobre as interferências do senhor presidente da República em relação às investigações. E é muito importante falar sobre as circunstâncias. Nós tivemos ontem o maior número de mortes coronavírus, né? Então nós estamos num momento agudo, gravíssimo. E nesse momento agudo, gravíssimo, se retira o diretor-geral da Polícia Federal. E qual é a razão? Não se diz, em nenhum momento se prestou contas à sociedade do porquê. O senhor Valeixo, em algum momento, faltou com os seus deveres em relação à condição, ao seu exercício funcional. De alguma maneira ele descumpriu o seu papel de policial. Em nenhum momento se falou qual seria o descumprimento que ele teve em relação ao seu papel de policial federal. Pelo contrário, o senhor Maurício Valeixo está sendo demitido por investigar demais, por ter agido além daquilo que deveria, né? O senhor Valeixo está sendo demitido por ir além daquilo que era esperado dele, por investigar demais as rachadinhas, por ir além daquilo que se esperava dele. Então, o ministro Sérgio Moro, na verdade, está dizendo que o senhor Valeixo foi exonerado por não admitir interferências, né? O presidente queria um diretor que se submetesse a estas intromissões, o que é absolutamente inadmissível. O que o país espera? Uma Polícia Federal profissional, séria, né? O que o ministro Sérgio Moro nos apresentou é absolutamente avassalador, devastador, né? É justamente aquilo que nós não queremos. Nós queremos uma polícia que faça um trabalho sério, profissional, eficiente, com resultados profícuos, né? Quando tomamos conhecimento que o criminoso Fuminho foi preso na África, todos nós comemoramos porque foi um resultado importante para o combate ao crime, né? Quando o ministro Sérgio Moro nos diz que havia interferências, todos nós ficamos desapontados ao nos deparar com os intestinos dos acontecimentos. Portanto, é devastador. Essas revelações são devastadoras.
Doutor Roberto, continue com a gente, por gentileza. Só que nós temos os analistas aqui, né, Felipe claro. E Mari, porque foram 40 minutos de muita informação, é o principal tema em todo o país neste momento, Mari e Felipe. Exatamente. Bom, vamos ouvir a Basília Rodrigues. Basília, a gente agora começa a ver várias repercussões, né, várias pessoas, várias autoridades se manifestando, várias entidades se manifestando sobre esse pedido de demissão. Agora, a análise precisa ser bastante intensa de acordo com tudo que aconteceu, né? Com certeza. É um dia inigualável aqui em Brasília, em especial para a política. A gente vê aí um ex-ministro de governo, foram 22 anos de magistratura e apenas 1 ano e meio à frente do Ministério da Justiça. Com esse discurso, com essa fala de despedida do cargo da Justiça, o ex-ministro Sérgio Moro, ele endossa toda uma biografia de alguém dedicado ao combate à corrupção, alguém que não compactua com conversas escusas, com negociações próprias da corrupção e o que ele não esperava encontrar no ambiente de poder aqui em Brasília. Eu recuperei aqui, enquanto eu ouvia o ex-ministro da Justiça, um discurso que foi feito em agosto do ano passado, quando pela primeira vez soubemos do interesse do presidente Jair Bolsonaro em demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Naquela ocasião, houve um evento no Planalto para chamar atenção justamente ao combate à violência, ao crime organizado no Brasil. E ali estavam Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. No discurso, Bolsonaro disse que Moro era um patrimônio nacional e que ele estava no governo, que não pediria demissão. Chamou a atenção que o diretor Valeixo, naquela ocasião, não foi pessoalmente à cerimônia no Palácio do Planalto. Mandou o seu número 2 na PF, dado o constrangimento àquele momento. Portanto, o governo está perdendo o seu patrimônio nacional. Essa é uma mudança, esse é um rompimento irreparável para as bases do bolsonarismo, para as bases do governo de Jair Bolsonaro. A gente chama atenção também, Gotino, Yuri, todo mundo que está acompanhando esse discurso, né? Todo mundo que está aí em casa acompanhando a CNN Brasil, para uma banalização do uso da expressão fake news, porque o que a gente acompanha no governo, muitas vezes, é uma tentativa de usar uma própria narrativa, de se contrapor a jornalistas, a críticos, dizendo sempre que se está falando mal do governo, é mentira. Pois é, hoje a gente ouviu o ministro da Justiça mais esperado por quem defendia a bandeira da corrupção, Sérgio Moro, apontando para essas relações impróprias. Basília, a gente vai envolver o adjunto agora também na conversa, porque logo que o Moro começou a falar, ele lembrou que a gente está num momento de pandemia, lamentou o número de mortes em relação ao coronavírus e também falou que lamentava ter que fazer aquele discurso nesse momento, que queria evitar uma crise política. O que representa isso nesse momento de pandemia, adjunto? Pois é, Mari, é muito significativo, porque a gente trouxe aqui há muitos dias, inclusive ontem também na CNN, portanto, confirmando as informações que a gente já vinha trazendo, mostrando que a gente, sim, apura com verdade, com isenção e com clareza. O que a gente trouxe ontem se confirma hoje, que justamente o presidente Jair Bolsonaro aproveitou esse clima pós-demissão de Mandetta para mexer nas áreas mais sensíveis do governo. Agora eu quero chamar a atenção para um ponto muito grave desse pronunciamento do ministro Sérgio Moro, que ele diz que o presidente Jair Bolsonaro pediu para ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal. Isso é muito sério, porque a gente tem que tratar aqui de tem 3 investigações em curso no país que são muito significativas. A gente tem 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Um deles é aquele que foi aberto para apurar ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, que corre há um bom tempo, que sofreu, sim, várias críticas por não ter a participação do Ministério Público, mas que mira, sim, em bolsonaristas que atacam ministros do Supremo.
A gente tem um último inquérito aberto também sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que trata das manifestações do último domingo, ou seja, essas manifestações vão ser investigadas para saber quem organizou essas manifestações que atentaram contra a democracia, incentivaram a edição do AI-5, da ditadura, e tem ainda a CPMI das fake news que corre no Congresso Nacional e que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, prorrogou. E há um movimento muito importante da gente lembrar aqui de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Ele entrou com um mandado de segurança no Supremo para que essa CPMI não fosse prorrogada. Tudo isso antes de toda essa história envolvendo o ministro Sérgio Moro. Porque, segundo investigadores com quem eu conversei, as investigações nesses dois inquéritos, principalmente o das ameaças ao Supremo e também da CPMI das fake news, apontam para organizações envolvendo gabinetes dos filhos do presidente. Portanto, essa informação do ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro queria acesso a relatórios de inteligência é muito importante e vem ao encontro desse avanço das investigações tanto no Supremo quanto no Congresso Nacional envolvendo fake news. Bom, Adjuto, enquanto todo mundo está fazendo as próprias análises, eu e a Mari, a gente fica fazendo a nossa ronda aqui, vendo o que está acontecendo, quais são os pronunciamentos oficiais. O governador do estado de São Paulo, João Dória, acabou de tuitar, disse que o Brasil perde muito com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do país ao comandar a Lava Jato, colocar dezenas de corruptos na cadeia, deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura para se doar ainda mais ao nosso país como ministro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o ministro Moro tem uma vida de grandes serviços prestados ao país na moralização e no combate à corrupção. Lamentável que essa situação tenha chegado a esse ponto. A gente começa também a ter o posicionamento de alguns partidos políticos. A liderança do PSDB na Câmara dos Deputados acabou de divulgar uma nota dizendo que a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, é uma sinalização muito ruim à sociedade, já que ele simboliza o combate à corrupção e era um dos auxiliares mais bem avaliados do presidente Jair Bolsonaro. A frente da pasta conseguiu reduzir de forma importante índices de criminalidade e implantar medidas relevantes de combate à corrupção. Enfim, a partir de agora a gente vai ter muitos desdobramentos por conta desse pronunciamento, desse pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E, obviamente, quando acontece algo desse tamanho na política, isso repercute no setor econômico, né, Ana Cá? Ficiane, a reação foi imediata. Nas primeiras palavras do ministro, quando ficou claro esse tom de despedida nesse pronunciamento feito agora há pouco lá no Ministério da Justiça, o mercado reagiu imediatamente. Neste momento, o dólar sobe 2,5% a R$ 5,67, chegou a R$ 5,71 no comecinho do pronunciamento. Aí o Banco Central ofereceu dólares no mercado futuro e isso amenizou um pouquinho. E a Bolsa, neste momento, cai 8%. Todas as 73 ações da Bolsa de Valor do Ibovespa caem neste momento. E eu chamo a atenção novamente para um fenômeno. As principais quedas são de empresas estatais. Petrobras cai 10%, Banco do Brasil cai 9%, Eletrobras, que estava aí às vésperas de uma privatização, cai 14%. A dúvida, conversando aqui com pessoas do mercado financeiro, é entender como será o governo Jair Bolsonaro a partir da saída do ministro Sérgio Moro. A governabilidade, como ficará? Será que o governo terá capacidade de reagir à crise econômica e à crise de saúde pública? Essa é a grande questão do mercado financeiro e aí, sem respostas claras, obviamente, prevalece a cautela, como a gente vê nos preços. Obrigada, Naka. Análise da economia, análise da política também, o nosso time inteiro aqui apurando, trazendo informações. E a gente recebeu aqui informação para ir para Brasília, porque o Caio tem informação nova, né, Caio? É isso, Mari. Primeiros desdobramentos ali, tanto no Palácio do Planalto quanto no Congresso Nacional. No Palácio, uma fonte ali importante me disse que considerou o pronunciamento um desastre. Estamos consternados. Essa avaliação no Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro deve, de alguma maneira, responder às acusações que foram feitas pelo ministro Sérgio Moro, seja por um pronunciamento, seja por uma entrevista, mas não deixará da forma como ficou pela voz apenas do ministro Sérgio Moro. Congresso Nacional, ainda as primeiras informações que eu colho aqui,
Vamos lembrar, só situar que o Congresso Nacional não é fã, nunca foi fã do ministro da Justiça, Sérgio Moro, por razões que a gente bem conhece. Mas as primeiras informações que me chegam aqui desses partidos, eu não vou colocar nem tanto da oposição, nem tanto mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, é que o ministro Sérgio Moro precisaria provar o que disse e lembrou-me essa fonte, que é uma fonte importante ali do Congresso Nacional, de que ele não tem foro. Então, que se ele não provar e se esse entrevero ali com o presidente Jair Bolsonaro descambar para algum processo judicial, ele vai precisar provar o que ele disse. Essas são as duas informações. Palácio do Planalto consternado, Congresso ainda se encontrando, porque o ministro Sérgio Moro perdeu muito tudo o que ele tentou implementar ali, que dependia do Congresso Nacional em 2019. O fato mais relevante é aquele pacote anticrime que foi completamente desidratado. Então, nunca teve muita entrada, nunca gostaram muito assim. Ele nunca teve uma base ali forte no Congresso Nacional, a exceção ali no Senado, que tem um grupo forte, que o defende, que sempre defendeu, aquele grupo Muda Senado, que são mais ou menos 20, 25 senadores. Tirando esse grupo, nunca encontrou muito respaldo ali. Por isso, essas colocações que são as primeiras que me chegam aqui. Só reafirmando, Palácio do Planalto, segundo uma fonte, estamos consternados. Um desastre é o fim de muitas ilusões. Foi o que me disse uma fonte aqui. Agora, eu tenho uns números que eu acho que também a gente pode lembrar. Olha só, o ministro Sérgio Moro ficou 1 ano e 3 meses à frente do Ministério da Justiça. E com essa troca, né, já são 9 trocas ministeriais aos quase 16 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar agora com a Renata Agostini. Ela acabou de chegar aqui para continuar analisando o pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Oi, Renata, seja bem-vinda ao Live Dia Importante, com muitas repercussões. Esse pedido de demissão, como o Caio falou no começo da análise dele, caiu como uma bomba para todo mundo, né? Bom dia a todos. Era um movimento esperado desde ontem, a gente acompanhava, mas o tom, a forma como o ministro Sérgio Moro se colocou nessa despedida, ele mesmo disse, né, que ia começar a empacotar suas coisas e encaminhar sua carta de demissão, de fato foi surpreendente até dentro da corporação. Eu conversei há pouco com um integrante que disse que imaginava que seria um discurso duro, mas que não imaginava que ele sairia atirando de uma forma tão incisiva. É importante a gente pontuar, esse foi um discurso, um pronunciamento em que o ministro Sérgio Moro trucou novamente. Se ontem ele trucou o presidente Jair Bolsonaro na esperança de reverter a demissão do diretor-geral da PF e permanecer no cargo, hoje ele fez um movimento parecido. Ele expôs diálogos que travou com o presidente Jair Bolsonaro, fez acusações, fez relatos em que são muito sérios. Primeiro ele disse que sim, que o presidente falou de forma clara que quer fazer uma interferência política na Polícia Federal, que ele quer alguém que possa dar relatos constantes, colher informações, ter acesso a relatórios. Ele diz que a mudança na direção-geral da Polícia Federal, a intenção de Bolsonaro não é parar por aí, é trocar superintendentes, a começar pelo Rio de Janeiro e logo depois Pernambuco. Ele fala, e aí vem uma parte que politicamente é muito importante nesse tabuleiro, porque ele faz referência ao governo do PT e diz que nem o PT fez, né, é o que a gente tira da leitura dele, que nem o Partido dos Trabalhadores fez o que Bolsonaro está tentando fazer agora. Ele faz referência à presidente Dilma de forma muito clara. Ele diz, imagina se Dilma Rousseff, durante a Lava Jato, ficasse telefonando para o superintendente de Curitiba para obter informações sobre a operação. Então, Moro faz um desenho em várias frentes, deixando de forma muito transparente que o Bolsonaro quer agora é ter o controle da Polícia Federal. E aí, para amarrar e devolver, para a gente continuar nesse debate, esse é um movimento arriscado, porque a Polícia Federal não é um órgão em que se possa ter um controle, um domínio total. Há, claro, na mão do diretor-geral, instrumentos para atrapalhar investigações. Você pode tirar recursos, sufocar ali, né, as investigações, remanejando, tirando dinheiro mesmo, tirando condições de trabalho, mas é muito difícil que você
consiga fazer com que as diligências, que os delegados parem de apurar. É um movimento arriscado, tanto para dentro da Polícia Federal, porque Moro agora coloca na mesa tudo que, segundo Sérgio Moro, Bolsonaro disse a ele, mas também um movimento político, porque o que Moro está fazendo agora é dizer para a militância de Bolsonaro de que o compromisso dele com o combate à corrupção não é verdadeiro. Bom, Renata, acho que você chamou atenção para vários pontos importantes aí do pronunciamento de Sérgio Moro. Ele saiu, se demitiu, mas saiu atirando e atirando muito, né, Yuripita? Entre os vários pontos aqui que a gente foi anotando, ele diz, por exemplo, que o presidente disse para o Moro que tinha preocupação com inquéritos que estavam em curso lá no STF e que a troca na Polícia Federal seria oportuna por esse motivo, palavras do Moro, entre as muitas outras coisas que ele disse, coisas graves também, né? Exatamente, Ciane. E aí, quando se faz menção a esses inquéritos, resta a gente ver como as outras instituições envolvidas nesses inquéritos vão reagir. Da parte da Polícia Federal, o ministro Sérgio Moro, o agora ex-ministro Sérgio Moro, já deu muito do tempero, do molho, do que está acontecendo dentro da Polícia Federal e já coloca sob suspeita quem assumir a direção geral, se não for por critérios eminentemente técnicos, totalmente blindado de qualquer interferência política e que conduza as investigações de forma técnica. Resta ver como a Procuradoria-Geral da República, que também é parte em diversas desses inquéritos em andamento, como que vai ser a reação do Ministério Público Federal diante do que foi afirmado. E vale uma outra observação importante aí já de repercussão na sociedade civil. Ontem, quando as informações, começaram a vir a público as informações de saída do diretor-geral da Polícia Federal, de confronto entre o presidente da República e uma iminente saída de Sérgio Moro, que se confirmou hoje, em medições de redes sociais já havia uma forte rejeição à posição relativa do governo. Um levantamento que eu recebi aqui de uma consultoria especializada da Arquimedes mostrou uma relação de 71-29, ou seja, 7-3, contrário ao governo em termos de reação. Isso não só especificamente a questão do ministro Sérgio Moro, mas prioritariamente a questão do agora ex-ministro Sérgio Moro. E muito dessa repercussão tem a ver com os movimentos que o governo federal começou a fazer de aproximação com o chamado Centrão, com esse núcleo político que nas redes sociais é identificado com clientelismo, com toma lá da cá, com o que se colocou como combate à corrupção, eles são vistos como outro lado. Então, resta a gente ver agora se vai ficar essa imagem de que, ao escolher o combate à corrupção e o símbolo que Sérgio Moro representa nisso, e a velha política, se ficou a imagem de que o governo escolheu a velha política e não o combate à corrupção. Bom, para você que chegou agora na nossa programação, a gente está repercutindo o pronunciamento do Sérgio Moro, agora então ex-ministro da Justiça, anunciando ali a demissão do ministério. Ele fez um discurso muito forte que a gente está analisando com os nossos analistas aqui de política, de economia. Vocês também participam com a gente na hashtag LiveCNNBrasil. Muita gente repercutindo aqui. A gente tem a Cristiane participando também, o Fabrício, o Denis. Muita gente conversando com a gente. Eu queria destacar outro ponto também desse pronunciamento do Moro. Ele disse que chegou a sinalizar a substituição do Valeixo ali por alguma sugestão, alguém com perfil técnico, alguma sugestão da própria Polícia Federal que não teve resposta e voltou a falar que são decisões que têm que ser tomadas com base técnica, não com preferências pessoais. Vamos conversar agora com a Basília, lá em Brasília, sobre isso. São duas informações que estão chegando agora de momento, Mari, que é o seguinte: a gente tem agora que saber, né, e vai apurar para onde o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, irá e quem vai ocupar esses cargos que agora estão abertos aqui em Brasília. O de diretor da Polícia Federal, o de ministro da Justiça e também tem um terceiro cargo aí que deve ficar vago, que é o de diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Isso porque no xadrez político que está sendo desenhado dentro do Palácio do Planalto, fontes da ala militar me dão aqui informações de que
um general está sendo cotado para ocupar a ABIN, que é esse cargo estratégico que funciona dentro do Palácio do Planalto de auxílio do governo federal, de interlocução direta com o gabinete do presidente da República. Por que seria assim? É porque nesse xadrez que está sendo costurado de momento, e em parte as informações foram trazidas em primeira mão aqui pelo nosso analista Caio Junqueira, o ministro que hoje está na Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, ele que é ex-major da Polícia Militar, iria então para o Ministério da Justiça, iria para a cadeira de Sérgio Moro. O Ramagem, Alexandre Ramagem, delegado que está à frente da ABIN, comandaria então a Polícia Federal. Ele seria o novo Maurício Valeixo do governo de Jair Bolsonaro. Com isso, ficaria vaga a posição de comando da ABIN. Por isso, neste momento, a informação que a gente tem da ala militar do governo de Jair Bolsonaro é que o nome de um general está sendo cotado para isso. Um segundo bastidor, aí a gente atribui isso a aliados do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é que vários partidos políticos estão entregando o chapéu, apresentando a cortesia aí de chamar Moro para ingressar definitivamente na ala política, para que ele se filie a algum partido político. Além, a gente não tem exatamente quais legendas estão, neste momento, falando com Moro, mas, de acordo com juízes federais próximos do ex-ministro com quem ele conversou mais cedo, há essa pretensão. Só não há ainda informação de quando ele tomará essa decisão. Vamos falar agora com a Lari. Vamos a Lari conversar. está lá em Brasília também, né, Lari? Mari, tem muita repercussão, principalmente no meio político. Olha só, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acabou de usar o Twitter. Ele disse o seguinte: assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o juiz federal Sérgio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão, o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo por aqui. Vossa Excelência tem carta branca sempre. O Wilson Witzel postou isso há 3 minutos no Twitter dele. Tem muita repercussão. A gente separou alguns tweets que daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no live. Bom, a gente tem uma série de repercussões. Então, essa primeira que a Lari acabou de mostrar, a gente tem várias outras